E chegamos em Coimbra, uma cidade encantadora, famosa por suas belezas naturais, arquitetura e por abrigar uma das universidades mais famosas do mundo, a Universidade de Coimbra, que será a nossa primeira parada. Nós viemos fazer um passeio aqui na Universidade de Coimbra. A ideia do passeio é basicamente conhecer a biblioteca, né? Conhecer os pontos turísticos aqui em cima. Só que para você entrar na biblioteca você precisa comprar um ticket que custa 16 euros. E aí esse ticket você pode comprar no site ou comprar aqui mesmo. E nós estamos avaliando se nós iremos ou não comprar o ticket, porque 16 euros é 106 reais por pessoa, vezes 3, 318 reais, né? Então a gente está avaliando se faz sentido fazer esse passeio, daqui a pouco a gente já vê. Mas de qualquer forma a gente vai deixar para vocês aqui um pouco do panorama, né? Por si só o pátio aqui já é muito bonito, essa parte aqui, né, da Faculdade de Medicina. Depois a gente vai andar um pouco mais aqui e mostrar para vocês. Gente, mais uma vez a dica do Bolt e do Uber, tá? Para subir para cá nós usamos o Uber. Então é sempre legal quando você vai pegar o Uber ou o Bolt, você simular os dois, ver quanto vai ficar. O Bolt, por exemplo, estava dando 5 euros, o Uber deu 2,50, tá? Então, se você fizer uma conta direta, é 6,40 cada euro, né? Você vai ver que vale a pena cotar antes de escolher qual é o transporte melhor. Nós viemos de carro alugado para cá, mas não subimos de carro, justamente porque aqui é muito ruim estacionar. E lá no hotel já nos avisaram isso, inclusive um ótimo hotel, o Hotel Oslo, que nós ficamos. E eles já avisaram, ó, não subam de carro, porque é muito ruim de estacionar. E aí nós escolhemos ali vir de Uber mesmo, tá? Olha aqui que legal esse pátio panorâmico aqui, muitas esculturas, estátuas, e a gente vai falando um pouquinho para vocês. Uma coisa interessante aqui de Coimbra, tá? Aqui onde se passou a história de Inês de Castro e Dom Pedro, né? Uma história romântica muito famosa aqui em Portugal e no Brasil também. Então a gente vai descer depois lá onde tudo aconteceu e mostrar um pouquinho para vocês sobre essa história. Esse aqui é o pátio, pessoal, da Universidade de Coimbra. Ali ao fundo, que eu falei para vocês, é a Universidade de Direito. E aqui nós já temos alguns ali, por exemplo, a biblioteca. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ali é a biblioteca. E aqui já alguns dos pontos turísticos, né, que aqueles passaportes dão acesso, né, aqueles tickets. E nós avaliamos, ainda não decidimos se vamos entrar nas experiências, até porque eu vi que algumas experiências aqui estão fechadas, por algum motivo. Ó, aqui é a biblioteca, desculpe, eu até filmei do outro lado aqui, aqui é a biblioteca. Esse local aqui atrás de mim é a Sé Nova. A Sé Nova é uma igreja que ela já foi dos jesuítas, né? Mas quando os jesuítas foram expulsos daqui, ela acabou se tornando uma catedral, né? Existe a Sé Nova e a Sé Velha. Essa aqui é o estilo barroca, mais moderna, mais ligada ao estilo de vida contemporâneo, né? Daqui a pouco nós vamos lá na Sé Velha também, para mostrar para vocês que ela é um pouco mais cara de castelo, é um pouco mais medieval. Nós descemos daqui a pé mesmo, 2 minutinhos, para vermos a Sé Velha. Essa aqui, pelo que eu entendi, é a lateral dela. Vamos descer ali e a gente vai ver o restante dela. É isso aí, pessoal. Nota que a Sé Velha, ela realmente tem um estilo muito mais medieval, coisa mais antiga, né? E menos moderna do que a Sé Nova, mas ela tem uma beleza muito peculiar, né? É muito bonita, não tem como negar isso. Aliás, a Europa inteira tem essas arquiteturas que elas falam por si sozinhas, né? O Brasil tem muitas também, mas infelizmente a gente não cuida, né? Se você olhar, por exemplo, as igrejas, a própria igreja da Sé, a Catedral da Sé, São Paulo, é muito linda, mas o entorno acaba afastando os turistas, né? Uma vista aérea do Jardim Botânico. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind.
I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named. Vejam se esse jardim não parece cenário de filme, pessoal. Muito bonito mesmo, né? Até esse climinha de começo de inverno. As árvores já estão todas desfolhadas, mas tem uma beleza muito própria, assim, de outono e inverno mesmo. Algo muito interessante aqui na região do norte de Portugal, pelo menos, é que é infestado nessa época do ano desses pés de laranja e eles são todos carregados, como esse aqui, na rua mesmo, não é em locais fechados não. Eu acredito que eles não dão conta de consumir tanta laranja, essa é a verdade, porque todo lugar que a gente passa tem muitos pés de laranja carregados como esse. E olha, são amarelinhas, só que eu acho que eles não dão conta nem de consumir tanta laranja, essa é a verdade. Essa é a Praça da República, tá com bastante obra aqui em todo lugar. Como eu falei, o pessoal tá realmente investindo bastante aqui em desenvolver os locais para o turismo mesmo, né? Todo lugar que você vai tem obra, só que ela tem um charme mesmo com a obra. Aqui tem um parque que eu não sei qual que é ainda, mas já vou ver. Esse globo aqui na pracinha, na Praça da República, deve ficar bem bonito à noite. Aqui na região da Baixa Coimbra também tem o Mosteiro de Santa Cruz, que é bem famosinho aqui. Tem o Café Santa Cruz e o Mosteiro de Santa Cruz, é aqui ó. Então você desce lá da universidade, vou baixar aqui um pouquinho a câmera para vocês verem. Aí você já consegue chegar aqui em frente ao mosteiro. É um mosteiro realmente muito legal, vale a pena conhecer. E pelo que me falaram, custa só €1, é um valor simbólico para conhecer o interior do mosteiro. Chegamos aqui ao Mosteiro de Santa Clara Nova. O local aqui é bem emblemático porque quem está enterrado aqui? Uma santa que nada mais é do que a Rainha Isabel, ou seja, uma rainha que também é santa e está enterrada nesse mosteiro. Esse mosteiro também tem uma arquitetura bastante bonita. Acredito que até por ser bem próximo aqui ao centro de Coimbra, vale muito a pena visitar, fazer essa visitação aqui. E no inverno aqui fica bem gostoso, ó. Esse clima esse friozinho, a árvore já também desfolhada, bem legal. Vamos entrar e ver até onde a gente pode filmar, mas eu acredito que não vai dar para filmar muita coisa. Agora nós estamos aqui na Quinta das Lágrimas. Esse local aqui é bastante conhecido por uma curiosidade. Foi onde Inês de Castro, né, passou seus últimos momentos. A gente vai mostrar para vocês ali a fonte das lágrimas e explicar para vocês um pouquinho melhor como que aconteceu. Esse local aqui, pessoal, acabou virando um clube de golfe, mas ele tem uma importância histórica muito grande aqui para Coimbra, justamente por causa dessa história de Dom Pedro e Inês de Castro. Essa aqui é a fonte das lágrimas. E aí, até para resumir para vocês a história, na época o príncipe Dom Pedro estava tendo um caso, tinha uma amante, né, chamada Inês de Castro. Ele era perdidamente apaixonado por ela. Só que o rei Dom Afonso IV não concordava com o romance do casal. E o que ele fez? Mandou matar Inês de Castro, mandou assassiná-la, né? E foi nesse local aqui que ela foi assassinada. E reza a lenda que foi aqui que ela derramou suas últimas lágrimas, né? Antes de falecer ali, a mano do rei Dom Afonso IV. E dizem que as pedras têm essa cor vermelha, avermelhada, devido ao que aconteceu. Ficou essa coloração. Então tá aqui. E aqui tem uma plaquinha também falando, Rodrigo, que foi desde 1580 esse lago existe. Reza a história que ele existe justamente porque são as lágrimas de Inês de Castro. O que é legal, interessante dessa história é que ela fica ainda mais curiosa, mais macabra, né, com o desenrolar, quando de fato Dom Pedro vira rei, né, que ele manda desenterrar o corpo dela e faz dela rainha, mesmo após a sua morte. Então é bem interessante de fazer esse estudo rápido dessa história,
É uma fonte bem bonita, na verdade, né? E foi aqui que ela deu o seu último suspiro. Foi aqui que surgiu, né, a história do romance dos dois, que é uma história verídica, na verdade, devidamente documentada. Faz sentido você aprender um pouco mais sobre essa história, que você vai se surpreender. E é uma história que influencia muito aqui em Portugal, né? Aqui na história de Coimbra. Inclusive falam que as pessoas fazem casamento, não sei se isso é verídico, né? Mas agora está acontecendo uma festa de casamento ali por causa dessa história. O local ficou tão famoso que as pessoas fazem suas festas de casamento por aqui. No nosso último dia em Coimbra, tivemos uma surpresa incrível. Descobrimos que bem em frente ao Mosteiro de Santa Cruz acontece um espetáculo de Natal simplesmente encantador. Um jogo de luzes que impressiona, uma apresentação linda, daquelas que faz qualquer um parar e se emocionar. Foi assim que nos despedimos de Coimbra, em grande estilo, com a certeza de que valeu cada momento e com a promessa de que um dia a gente volta. Agora seguimos viagem rumo a Lisboa, cheios de expectativa pelas surpresas que essa jornada ainda nos reserva. Bom dia, pessoal. Nós decidimos passar aqui em Leiria para passar na Europcar para tentar estender a locação do nosso veículo. E aí já aproveitamos para dar um bom dia para vocês e gravar aqui um pouquinho do que a gente está vendo. Ficamos em frente ao estádio aqui de Leiria e tem um castelo também que eu não sabia que tinha. Deixa eu ver se dá para ver o estádio aqui, vou mostrar para vocês se dá para vocês verem o estádio do outro lado. Ver se dá para vocês verem, espero que sim. É o estádio do time de Leiria. Olha o castelo. Fica bem no topo daquela montanha. Vou tentar dar um mais um aqui. Mas é isso. O castelo parece que é as ruínas de um castelo, né? Não é bem um castelo que está para turismo, pelo menos eu imagino que não. Mas uma região muito bem estruturada aqui em Leiria, viu? Eu gostei. Aliás, as cidades em Portugal são muito bem estruturadas, não tem nem o que falar sobre isso. Renovamos aqui a locação do veículo e só fazendo uma correção. Na verdade, o castelo aqui de Leiria é bastante turístico, está ativo para turismo, né? E é bem badalado aqui, a galera visita bastante. Não era tempo de nós passarmos lá, porque nós temos outros planos, queremos passar em Óbidos ainda. E aí a gente já está a caminho de Lisboa, então faz todo sentido passar em Óbidos, de repente parar um pouco em Nazaré também, para seguir viagem até Lisboa. E aí sim, é a nossa última parada. Aliás, temos Sintra ainda, quando estivermos em Lisboa, queremos passar em Sintra. E aí sim a gente finaliza a nossa viagem em Lisboa até o dia 25, que é o dia de Natal. Galera, olha o tamanho do estacionamento aqui embaixo. Quando você colocar no Maps, no Waze, você vai colocar Castelo de Óbidos, mas ele vai te jogar lá em cima, numa região que está até fechada. Então, tem que vir aqui pro começo, tá? Que é pro lado esquerdo. Ó, então é aqui que você vai estacionar. E vai começar por aqui. Lá em cima acho que tem um cemitério, tá vendo? Coloca como referência essa torre aqui, fica mais fácil. E aí você vai começar aqui por essa... Se chegar no Natal vai ter essa feirinha, não sei se tem sempre essa feirinha aqui. E ela é que vai até lá na frente. Então, nós tivemos dificuldades porque nós chegamos lá no castelo, do outro lado, onde está inclusive em reforma, preparando um evento. E aí a gente teve que andar por dentro de ruas muito apertadas para poder chegar aqui. Mas estamos dando a dica para vocês aqui, vocês não precisam passar por isso. Aqui na região do Castelo de Óbidos, conhecido como Vila das Rainhas, porque à época a rainha Dona Isabel ganhou Óbidos como dote, né, pelo casamento. O rei deu o Castelo de Óbidos para ela, né, como dote. E aí, por várias gerações, acabou se criando essa cultura de dar Óbidos, de passar de uma geração para outra como dote. Por isso é conhecido como Vila das Rainhas. E Óbidos é uma cidade muito antiga, né,
inclusive foi conquistada pelos mouros, né, pelos muçulmanos, mas mesmo antes, várias outras civilizações passaram por aqui, até que foram retomadas ali por Dom Afonso Henriques, né, que foi o primeiro rei de Portugal, e desde então está sob domínio português. Mas é uma cidade muito visitada, e o Castelo de Óbidos é um dos monumentos mais visitados aqui em Portugal. Em Óbidos tem essas ruazinhas. Ali é a igrejinha onde nós estávamos agora. E essa aqui é a rua principal, a Rua do Comércio. Ela concentra várias lojinhas de artigos de Natal. Deve estar muito bonito aqui à noite. Hoje também está, nesse horário também está, mas à noite deve estar especialmente bonito. Justamente porque devido à decoração, né? Então, várias lojinhas de cafés, etc. Olha que o pessoal fabricando pão ali. Chocolate quente cremoso. Quer um chocolate quente? Quer tu chocolate quente? Pode ser? Eu estava conversando ali com a atendente e ela falou que moram aqui cerca de 60 pessoas dentro das muralhas do castelo. Interessante como é que vivem aqui, né? Porque realmente é bem remoto aqui. Apesar que de carro vai rapidinho. Aqui, ó, já estamos chegando quase no topo. Eu acho quase o topo. Ali tem a Vila de Natal no final, uma igreja. Inclusive, igreja é o que mais tem aqui. Vale muito a pena. Acho que é o melhor lugar melhor castelo, melhor região medieval até agora. Pessoal, para ter uma ideia da distância onde começa, olha isso. Tá bem longe mesmo. Sei lá, uns 2 km, tá bem longe. Onde começa o castelo. Aí aqui nós temos uma Vila de Natal, que eu não sei se nós vamos entrar, tô aqui avaliando, que parece algo meio infantil. Esse aqui é o mapinha da Vila de Natal, que vai até o dia 4 de janeiro. E aqui mostra o que que tem. Então, mercado de Natal. A gente já viu alguns mercados de Natal, né? Então, basicamente, aquilo que nós já falamos, que é o normal de mercado de Natal, né? Normalmente o artesanato, bolinhos, essas coisas, né? Não sei se faz sentido patinar no gelo, essas coisas. E é uma experiência paga, essa aqui da Vila de Natal. Mas até aqui, para subir aqui no Castelo de Óbidos, não é pago. Vamos descer aqui agora do Castelo de Óbidos. Pegar um outro caminho aqui. Acredito que seja mais próximo para chegar no nosso carro. Mas é aqui, ó. Quem vai entrando vai chegando por esse lado aqui. Nós vamos sair por aqui porque nosso carro ficou logo ali embaixo. Mas, gente, venham pela estrada, pela rua. Notem que tem uma rua ali, ó. E essa rua tem até um restaurante chamado Luciano. Luciano, deve ser de italiano, né? Então, olha como referência ele. Passou ele, logo à frente você já vai ter ali também o estacionamento. É muito bom esse passeio aqui de Óbidos. Eu diria que talvez até subestimado, porque os vídeos que vimos, nas dicas que nós acompanhamos, pouca gente fala assim de Óbidos, né? E realmente, por ser um passeio gratuito, talvez um dos maiores castelos e mais bem conservados de Portugal, faz muito sentido visitar. Então fica a dica, coloca Óbidos no seu roteiro, porque é uma cidade muito bonita, um castelo fantástico. E tem muita história, muita culinária, muita coisa para fazer. Talvez não precise de um dia inteiro, né? Talvez meio período já te atenda muito bem, dependendo do tempo que você tem aqui em Portugal. Mas não deixa de visitar. Nós estávamos refletindo aqui sobre a quantidade de pessoas que passaram aqui por Óbidos, né? Porque como é um castelo que foi, inclusive, uma fortificação, né? Do reino, ou seja, visava proteger o reino de Dom Afonso Henriques e os reis que o sucederam. E quanta gente passou, quanto o mundo existe, quanto o mundo existiu antes de nós, né? E muitas vezes nós ficamos em casa achando que o mundo é aquilo e deixa de conhecer o mundo por medo, às vezes por preguiça também, né? Falta de planejamento.
E conhecendo Óbidos aqui, a gente começa a refletir o quanto já passou de mundo antes da gente, quanto de pessoas, quanto de, né, de civilizações, sociedades diferentes das nossas. E quantas existem, né, Jô? E é incrível, a gente andando aqui, lembra muitos filmes que a gente assiste, né? Nós assistimos e retrata essa parte, assim, né? Da época lá medieval. Então, olhando esse castelo aqui, bem incrível mesmo. A gente começa a reconstruir as guerras na nossa cabeça. Exatamente. Como eram feitas as estratégias de invasão, de defesa. É uma coisa maluca de se pensar, mas muito legal ao mesmo tempo. Aqui uma visão panorâmica para vocês de Óbidos, pessoal. Olha que coisa linda. Olha, 10/10, viu? Vale muito a pena visitar. Dá pra subir as muralhas também, pra vocês verem as muralhas lá pra cima. Dá pra subir elas também, a pé, né? E aproveitar ainda mais a paisagem. Nós não fizemos porque tá um dia chuvoso e aí tava bem escorregadio. A gente ficou um pouco preocupado de fazer isso. Aqui em volta tem algumas plantações, não tenho certeza do que são. Mas parecem oliveiras, não sei. Realmente não sei, não vou chutar não. E uma cidade bem tranquila, né? Vale muito a pena. Tira meio período, visita aqui, não vai se arrepender. E é isso aí, galera. Obrigado por ficarem com a gente até o final desse vídeo. Agora seguimos viagem rumo a Lisboa, onde ainda vem muita coisa boa por aí. Novas experiências, emoções, aventuras e histórias que vamos compartilhar com vocês. Se você curtiu esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal para não perder nada. E vem explorar o mundo com a gente aqui no Mundo Explorer Trip. A gente se vê no próximo vídeo. Até já!